Pessoal, então vamos hoje começar a ideia de que estática dos corpos sólidos. Estática dos corpos sólidos. Tá bom, o que vai ser estática dos corpos sólidos? Antes de mais nada, eu vou necessitar que você dê uma relembrada, né, das leis de Newton. Você lembrar das leis de Newton. Você vai precisar relembrar das leis de Newton, um pré-requisito, e das representações das principais forças. Das principais forças que atuam em um corpo. Que atuam nos corpos. Dê uma olhadinha aí, tem algumas aulas anteriores que vocês já viram e tem esses dois assuntos aí, tá bom? Então vamos lá. O que é o equilíbrio? O equilíbrio está relacionado a um objeto ficar parado, ou é que tem dois tipos de equilíbrio, o estático e o dinâmico. No caso aqui, nós vamos usar o equilíbrio estático, tá? Nós temos duas ideias de equilíbrio: equilíbrio de ponto material e equilíbrio de corpo extenso. Então, primeiro nós vamos estudar o equilíbrio de ponto material. Então, equilíbrio de ponto material. Equilíbrio de ponto material. Então, só para enfeitar aqui um pouquinho, equilíbrio nosso de ponto material. Tá. O que é pra gente ter o equilíbrio de ponto material? Vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto. Esse ponto roxo. Esse ponto, basicamente, você não percebe que ele faz rotação. Se ele não faz rotação, eu posso aplicar aí várias forças a ele. Vamos aplicar aqui uma força F1. Vamos aplicar aqui uma força, vou fazer de outra cor, uma força F2. Vamos aplicar aqui uma força verde, F3. Então tem aí três forças, né, que foram aplicadas. Se a força é aplicada, para que ocorra o equilíbrio de corpo extenso, eu preciso ter o seguinte: para que esse corpo ocorra, eu preciso ter a seguinte coisa: para um ponto material permanecer em equilíbrio, para um ponto material permanecer em equilíbrio, a força resultante nossa força resultante nos
eixos x e y deve ser zero. Ó, as forças resultantes nos eixos x e y deve ser o que, gente? Zero. Isto quer dizer o seguinte, que ao olhar aqui, eu tenho uma força, eu vou até apagar isso aqui, ficou muito em cima lá, vamos fazer ela aqui bem menor aqui. Eu tenho aqui um ponto material, eu tenho uma força F1, uma força F2 e uma força F3. Uma força F2. Isso ele quer dizer que, o que ele está querendo dizer com tudo isso? Que a força resultante deve ser igual a zero. Mas só para a gente lembrar, para ter força resultante igual a zero, eu tenho que ter no mínimo duas forças. No mínimo duas forças. Essas duas forças devem estar na mesma direção. Devem estar na mesma direção. E o que? Sentidos opostos. Então deve estar na mesma direção e sentidos o que? Opostos. Então a força resultante deve ser igual a zero. Então, ao olhar eixo por eixo, eu vou ter aqui, ó, que eu vou ter aqui, olhando esse eixo X, olhando esse eixo Y. Decompondo essa aqui, surge quem? F3x. Decompondo aquela lá. No eixo Y surge quem? F3y. Então, para essa situação, né? Então, vamos fazer assim, puxar aqui com uma outra cor cinza. Para essa situação, a força resultante tem que ser igual a zero. E acontece que quem? Que F2 é igual a F3x e que F1 é igual a F3y. Vetores com a mesma direção e sentidos o que? Opostos. Então, esta é a ideia de estática de corpos sólidos, a primeira ideia. Equilíbrio de ponto material. Equilíbrio de ponto material.